Olá a todos os alunos do curso de Bacharelado em Artes Visuais. Essa é mais uma videoaula da disciplina de História da Arte no Brasil e América Latina. E nessa videoaula nós vamos abordar as culturas antigas do Peru, mais especificamente aquelas do chamado período inicial e do horizonte inicial, quando começa um processo de grande expansão civilizatória e com uma produção artística bastante interessante, bastante instigante, como a gente vai ver. Então, para a gente começar a falar dessa antiguidade peruana, do horizonte inicial, em primeiro lugar é preciso a gente levar em consideração alguns elementos de ordem geográfica. Então veja que aqui a gente vê o mapa do Peru, fazendo fronteira com o Brasil, ao norte com o Equador, embaixo com a Bolívia e com o Chile, e lá em cima com a Colômbia. Então vejam que o Peru é dominado na sua costa pela presença da imensa Cordilheira dos Andes, mostrada aqui pela altitude, o que determina uma série de climas e fatores geográficos. Vejam então que na costa, toda essa região que faz a costa do Pacífico, nós temos um clima que é predominantemente desértico, porque nesta direção, subindo para o norte, nós temos a presença da corrente de Humboldt, que é uma corrente marítima fria. Essa corrente, ela faz com que essa costa seja predominantemente desértica. Na seção central, mais para o lado da costa, a gente tem toda a região propriamente andina, com suas altas altitudes e suas grandes variações então, de terreno em torno dela. Então, evidentemente, as pessoas que vivem nessa região têm um método de subsistência que é um pouco diverso. E na parte mais para o interior, mais para o leste, temos aqui a região amazônica, que faz confim com o Brasil e determina toda essa outra área. Cada uma dessas áreas, então, a costa, a montanha e a floresta, determinam um tipo de cultura que é diferente das demais, mas isso não implica que elas não tenham contato. E esse contato entre as várias culturas é que caracteriza fundamentalmente as civilizações pré-colombianas do Peru. Então, nesse corte da topografia, que está nesse livro do Mosley, 2001, ele mostra mais ou menos como se distribui então esse terreno em termos da distribuição de chuva. Então, a gente tem aqui o Oceano Pacífico com a corrente de Humboldt fria, a costa que é dominada por desertos e oásis de vales. E em toda essa região aqui há pouca ou nenhuma chuva. Na parte alta, nas chamadas terras altas, nas terras da serra, nós temos chuva moderada. E nos altiplanos que se formam nas áreas mais largas da cordilheira, temos uma geografia chamada de Puna. É uma região bastante fria que tem também as suas grandes especificidades. Para o lado leste, temos então uma região mais chuvosa, porque temos a presença de ventos chuvosos que vêm do Atlântico e chuva em excesso nessa região da montanha, em que há serras cobertas de floresta, e a parte baixa, que pertence à bacia amazônica, que é propriamente de selva. Essa interação, então, entre as populações da costa, da montanha e da selva é que vai dar a característica bastante específica de todas as civilizações peruanas. Por conta disso, é que o antropólogo estadunidense John Murray vai criar o termo arquipélago vertical. O arquipélago vertical ele quer dizer que as civilizações do contexto peruano, do contexto andino, elas são como ilhas que estão distribuídas não horizontalmente, mas verticalmente. Então, há constantes trocas econômicas e culturais entre as populações destas diferentes altitudes, desses diferentes climas, e com diferentes condições geográficas gerais. Por outro lado, é preciso pensar também uma cronologia dessas culturas andinas pré-colombianas. E a gente vai observar aqui a cronologia proposta pelo arqueólogo norte-americano John Rowe. Então, essa cronologia, que vocês vão ver é bastante complexa,
ela é dividida em dois termos principais. Ele vai falar em horizontes, que são períodos com maior unificação política e cultural, e em que há maior estabilização das estruturas sociais. E vai falar em períodos intermédios, que são períodos de descentralização política e cultural, com diferentes centros de poder que disputam entre si, né, sem uma unidade estrutural maior. E esses períodos intermédios vão ser caracterizados por maior dinamismo e maior difusão de elementos culturais. As definições também são empregadas a partir de certas inovações tecnológicas, como o uso da pedra lascada ou polida, a introdução da cerâmica, etc., e principalmente a partir das estruturas estatais. Então, esta aqui seria uma tabela bastante resumida da cronologia andina pré-colombiana. Então, nós temos uma escala temporal em anos, né, o nome dos períodos e o que está acontecendo em diferentes regiões. Vejam que o Peru antigo tinha, na verdade, teve dezenas de culturas autóctones com grandes variações entre si, evidentemente com alguns elementos em comum, e isso torna o estudo do Peru pré-colombiano bastante complexo. Então a gente vê esse monte de nome aqui, que certamente a maior parte de vocês não conhece, e isso vai soar confuso no início, mas ao longo dos nossos estudos isso vai se esclarecendo. Então, a gente começa pelos períodos lítico e pré-cerâmico, com os sítios arqueológicos na costa norte e na cordilheira norte de Paihán e Huaca Prieta, na costa central e na cordilheira central, as culturas de Luz e Pachamachay. O chamado período inicial entre 2800 a.C. vai ter como destaque a cultura de Cerro Cetín, que fica na cordilheira norte. Na costa central e na cordilheira central temos as culturas de La Florida, El Paraíso e La Paloma. Entre 300 e 200 a.C. temos o horizonte inicial, com as culturas de Cupisniqui e Chavin de Huantar, enquanto que na costa sul teremos a cultura Paracas. As culturas que eu coloquei em letra maiúscula são as culturas que, assim espero, estudaremos em mais detalhe. Entre 200 a.C. e 600 d.C. temos o primeiro período intermediário, que vai ser marcado na costa norte pela cultura Moche e na costa central pela cultura Lima. Enquanto isso, ao sul, na costa, temos a cultura Nazca, das famosas linhas de Nazca, e a cultura Tiwanaku ou Tiahuanaco, que se deu próximo ao lago Titicaca, que fica na fronteira do Peru com a Bolívia. Entre 600 e 900 d.C. temos o chamado Horizonte Médio, dominado pela cultura Moche e pela cultura Sican. Ele é chamado de Horizonte Médio porque a cultura Wari vai se configurar quase como um verdadeiro império, né? Isso na região da Cordilheira Central. E temos também na costa central a cultura de Pachacamac. Enquanto isso, na costa sul temos a cultura Ica, que fica na costa, a continuidade da cultura Tiwanaku, que também era um estado bastante poderoso, e a cultura de Piquilacta, que ficava na cordilheira. Período intermediário tardio, de novo marcado por uma grande descentralização, vai assistir a continuidade da cultura Sican, na costa norte, e da cultura Timu, que também fica na costa norte e que sucede a cultura Moche. Prossegue a cultura Pachacamac, na costa central, como também a cultura Ica na costa. Vejam que apenas no horizonte tardio, definido de 1476 a 1532 d.C., que a cultura Inca vai dominar todas as regiões do Peru. Então, é interessante observar que, por mais que os Incas sejam conhecidos como a grande cultura pré-colombiana da América do Sul, ela representa apenas a ponta do iceberg de dezenas de outras culturas locais que os Incas vão incorporar e vão realizar a partir dessas culturas uma nova síntese. Mas, a rigor, o Império Inca era um império muito jovem quando da invasão dos europeus na América do Sul. Então, apesar de eles serem muito conhecidos, o que acontece é que eles são apenas a pontinha desse iceberg histórico formado por todas essas culturas que precederam ao longo da história pré-colombiana. Dessas culturas do período inicial e do horizonte inicial,
teremos a cultura de Cerro Cetín, que se estabeleceu entre 3600 e 350 a.C., como a gente pode observar na costa norte do Peru, um pouco acima, né, da linha central definida, digamos assim, por Lima, e que vai se caracterizar por esse achado arqueológico, que é muito interessante, né, no departamento de Ancash, no Peru. Esse local esteve em uso entre 2500 e 1500 a.C., e é uma grande construção formada por megalitos, ou seja, pedras gigantescas, que formava uma estrutura elevada de caráter cerimonial. Tá? Então, ao longo das suas paredes, nós temos essas grandes pedras que são decoradas com incisões e com desenhos que representam um combate ritual ou um combate real que teria ocorrido em algum momento da sua história. Então, entre as figurações temos essas representações de guerreiros, veja que eles têm um chapéu, tem uma pintura corporal e eles carregam algo como uma arma, uma espécie de machado. E entre as pedras, entre cada um desses guerreiros, a gente vai ter algumas representações mais abstratas e outras de cabeças decepadas. Então a gente tem todas essas cabeças aqui, esse pessoal que teve a cabeça cortada, talvez seja uma representação de ordem mítica, ou seja, não representa um fato histórico, mas segundo outros pesquisadores, ela representaria sim um fato histórico, representaria uma vitória militar que é ritualizada e representada então nesse ambiente arquitetônico. Uma curiosidade aqui é que esse cachorro pelado é uma raça de cães chamada de biringo, que é uma raça autóctone das Américas, é das raças de cães originalmente americanas. Voltando a essa imagem mais panorâmica, o que eu queria mostrar aqui é que esses guerreiros eles caminham como se fosse numa procissão nesses dois sentidos. Então eles vêm em direção ao centro, em direção ao que seria a entrada desse espaço cerimonial, tem uma escada aqui no meio, realizando então essa união de diferentes vertentes num único lugar. Isso corresponde a uma noção muito importante que veremos em várias das culturas pré-colombianas do Peru, que é a noção de tinco. Tinco significa a união de dois rios, o que corresponde simbolicamente a um princípio de união de uma dualidade. O pensamento andino será marcado por uma profunda dualidade, por um profundo entendimento das coisas como a interação de duas metades que se congregam, né, e se complementam. Então essas representações de Cerro Cetín, elas são marcadas em primeiro lugar pelo movimento dos guerreiros que estão em caminhada, estão nessa procissão. Eles usam vestes cerimoniais, né, que eles seguram às vezes com as mãos, às vezes eles seguram armas, e às vezes eles seguram um elemento como esse, que muito provavelmente é uma concha de um molusco chamado Spondylus, que é um molusco que vai se ver presente, vai se fazer presente em várias das representações do Peru antigo, que como veremos mais adiante. Outro elemento que talvez seja significativo é essa linha nos olhos. Tá? Essa linha corresponde a uma pintura corporal que talvez esteja ligada ao falcão, porque o falcão tem essa linha que passa por cima do olho, né? E isso vai aparecer em outros momentos também, em outras culturas pré-colombianas do Peru antigo. Essa aqui seria então uma das cabeças decepadas, vejam que ela tem os olhos fechados, né? Uma expressão de dor, os dentes aparecendo e assim por diante, mas para representação bastante macabra que vai aparecer também em outros contextos das culturas pré-colombianas. Esses combates e essas vítimas, elas provavelmente estão ligadas a fatos reais acontecidos, mas na sua representação eles podem assumir também um caráter ritual. Tá? Então fica no ar, né, fica a dúvida se o que é representado aqui tem um caráter propriamente de registro histórico ou de fazer reviver mitologicamente um aspecto de um combate ritual. Outros elementos são muito interessantes pelo seu grafismo elaborado, como essas mãozinhas, esses braços entrelaçados, de difícil decifração, que são outros elementos que vão aparecer em outras culturas pré-colombianas também. E aqui nós temos um elemento
Muito interessante, temos o guerreiro, veja que ele usa um toucado, né, com o cabelo ou outro elemento decorativo por cima, e aqui uma pilha de cabecinhas, o que nos lembra muito alguns elementos que vão aparecer nas culturas mesoamericanas, no México. Tá? Tem um elemento arquitetônico nas cidades astecas, por exemplo, chamado Tzompantli, que era uma plataforma de crânios, ou uma plataforma de cabeças decepadas, que eram exibidas publicamente. E é o que parece estar sendo representado neste local. Outra cultura, essa sim, a mais influente, mais importante do horizonte inicial, é a cultura de Chavin Tehuantar, que existiu entre 1500 e 200 a.C. Tá? Então, nesse mapa do Peru, a gente pode ver vários sítios do período formativo e do período inicial. Vejam que a cultura de Cerocetin fica mais na costa e a cultura de Chavin fica mais na cordilheira. Essa localidade aqui de Chavin Tehuantar fica a mais de 3.100 metros de altitude, tá? E lá existiu, então, desde 1500, um grande centro cerimonial que teve uma extrema importância e criou um estilo artístico que vai se espalhar por mais ou menos toda essa região. Então se trata de uma cultura religiosa e cerimonial que vai ter uma grande expansão geográfica, uma grande expansão cultural nesse primeiro horizonte, então, das culturas pré-colombianas peruanas. Esse aqui é uma visão geral desse sítio arqueológico. Ela mostra uma seção das construções, dessa construção chamada El Castillo. Tá? Vejam que ela está bastante comprometida, né? É realmente muito antigo. Então, quando a gente vê esses telhados, né, essa coisa meio incompleta, são parte dos esforços dos arqueólogos para preservar e poder realizar pesquisas e poder proporcionar também aos visitantes uma visita às partes que estão abertas ao público. Na frente nós temos um elemento aqui chamado de Praça Hundida, ou seja, praça afundada. É uma praça escavada, mais baixa do que o conjunto arquitetônico geral, que vai caracterizar vários dos centros cerimoniais do período inicial e também de períodos posteriores. Então aqui a gente vê um diagrama geral. Esse é o chamado El Castillo, ou seja, o castelo, né, que é o nome que foi dado posteriormente. Era o templo principal, e essa seção em U, até aqui mais ou menos, é que era o templo mais antigo. Tá? Essa parte lateral ela foi construída um pouco depois. Há uma praça circular em meio a essa região do castilho e outra praça quadrada aqui, né? São duas praças hundidas, em inglês eles dizem sunken plazas, né? Ou seja, são praças afundadas que ficam nessas localidades. Algumas teorias dizem que essas praças eram inundadas de água, o que proporcionava uma espécie de espelho de água e uma correlação, então, com os elementos climáticos, os elementos ligados à água e assim por diante. Esse castilho era atravessado por vários túneis. Então existia uma série de túneis, aliás, existem até hoje uma série de túneis que atravessam aqui dentro, túneis bastante escuros, e aqui no meio fica uma imagem de culto chamada El Lanzón, uma imagem que ficava bastante inacessível, também aqui no meio, né? Só acessavam então as pessoas que eram os xamãs ligados aos cultos, as pessoas mais importantes, através de todo um sistema de túneis que atravessava por tudo, né? E experimentos levados a cabo, né, através de simulações digitais, demonstram que com a água correndo por dentro desses túneis, porque isso aqui recebia a água da chuva, uma região de chuva moderada, né? Mas a água correndo aqui por dentro, ela criaria um efeito sonoro, como se fosse um aplauso, como se fosse uma torcida de futebol. Então esse templo ele era construído não apenas para criar uma situação de mistério para aqueles que penetravam aqui dentro, como também para criar uma espécie de espetáculo, tanto visual quanto auditivo. Tá? Em outras palavras, esse templo era feito para rugir, era feito para criar toda uma sonoridade muito impressionante. Então esse é o aspecto externo.
a gente vê a seção nova da construção. Boa parte dela foi derrubada num terremoto que houve em 500 a.C., então ela deixou de ser utilizada nessa época, muito embora a cultura Tiavim tenha prosseguido ainda por mais ou menos 300 anos. E nessas paredes havia uma série de cabeças, que eles chamam de cabeças clavas, né? Eram cabeças encaixadas dentro dos muros, né? Apenas uma hoje está no seu lugar original, mas elas eram cabeças monstruosas, então, em que já aparece aqui as feições do chamado Deus rosnador ou Deus sorridente. É um rosto humano com elementos do felino, com os caninos, né, do felino, a face arreganhada, a boca arreganhada e o nariz com essas bolinhas saindo, que representa-se o que entende-se como sendo o muco que resulta do consumo de certos alucinógenos. Melhor que falar em alucinógenos é falar em enteógenos, que são substâncias naturais que provocam visões internas. E esses enteógenos eram comprovadamente utilizados nesses rituais que ocorriam então nessa localidade. Uma série dessas cabeças clavas, que são muito interessantes plasticamente, foi encontrada, então estão atualmente algumas delas no Museu de Tiavim-de-Huantar e outras em outros museus do Peru e do mundo, que mostram então esse ser entre humano e animal, com características de felino e sempre com esses caninos, né, sempre com esses dentes muito proeminentes e atitude ameaçadora, uma atitude bastante assustadora. E imaginem que o visitante que fosse entrar nesse ambiente, ele só podia entrar por essa entrada e por outra entrada central. Então, ele era obrigado a percorrer esse muro e era recebido por essa série de cabeças que ficavam mais ou menos nessa altura. Então, imagina, tinha um monte dessas cabecinhas aqui, desses monstrinhos, que iam recebendo essa pessoa, que depois ia entrar aqui nesse túnel escuro, com sons e com formas, assim por diante, para finalmente se defrontar com a imagem, no meio da escuridão, do Deus que fica na seção central do castilho, desse templo principal de Tiavim-de-Huantar. Essas cabeças clavas são de uma grande plasticidade, né? A gente vai ter diferentes formas, umas mais animalescas, outras mais humanas, e demonstram já alguns elementos que vão aparecer também na arte mais bidimensional, nos relevos em pedra, né? Os dentes entrelaçados, o nariz arreganhado, os olhos sempre abertos e com as pupilas voltadas para dentro, o que vão aparecer em várias outras representações. Algumas são mais humanizadas, outras mais animalescas. Essas estão no Museu Larco, que fica em Lima. E quem entrasse lá no meio se depararia então com esta escultura. Vejam que fica num espaço bastante estreito, que se chama, é conhecido hoje como o lançon de Tiavim-de-Huantar, ou seja, a grande lança, ou a ponta de lança. Na verdade, esse objeto, ele tem uma forma que se assemelha mais a um tipo de arado de pé que é empregado pelas culturas pré-colombianas. Então, ele era um elemento de madeira que tem um apoio para o pé, o sujeito enfiava isso na terra e apoiava o pé aqui. Só que esse objeto tem 4,5 metros de altura, é uma grande rocha toda trabalhada, no qual a gente vê então as feições desse ser do chamado Deus rosnador, né, com vários elementos decorativos. Só que por conta da forma que ele possui, a percepção do desenho ela fica bastante comprometida, ou seja, você nunca enxerga ele na sua inteireza, ainda mais considerando que ele ficava no escuro. Então, esse ser que se apresenta, ele fica não só na obscuridade do espaço arquitetônico, mas pela própria forma que ele tem, ela era difícil de ser lida, difícil de ser compreendida por aqueles que tinham acesso. Então ele tem um rosto, veja, um rosto simétrico, né, com os caninos proeminentes, o nariz com as narinas dilatadas,
E do seu cabelo e sobrancelhas, eles se convertem em cobrinhas. Então vejo que tem cobra por tudo que é lado. A cobra é sempre um elemento ligado à terra e, portanto, ligado à fertilidade. Então, uma das interpretações é que esse Deus estaria ligado a essas questões da fertilidade, do plantio, da relação com a terra, ainda mais pela sua forma que lembra um arado. E um dado mais curioso é o fato de que ele tem um cinturão e outros elementos decorativos em que a gente pode ler uma cara de um felino, né, uma cara que, com os caninos proeminentes, ela pode ser lida num sentido como no outro sentido. Então a gente tem diferentes formas de interpretar essas formas que vão se entrelaçando, essas representações que estão embrincadas uma dentro da outra e assim por diante. Esse ser, essa divindade, tem também uma mão voltada para cima, uma mão voltada para baixo, denotando que ele faz a ligação entre o céu e a terra, entre os elementos celestiais e os elementos terrenos, o que faz parte também da cosmovisão andina, que vai aparecer também nas culturas inca, em outras culturas pré-colombianas, de que o mundo, de que o cosmos seria dividido em 3 níveis: o mundo de acima, o mundo terreno e o mundo subterrâneo. O seu ornamento de cabeça também é formado por esse elemento aqui, em que a gente pode ver uma carinha de um ser dentuço num sentido, mas se a gente virar de ponta cabeça, a gente vê o mesmo rosto no outro sentido. Ele é decorado com esses elementos entrelaçados, o que para alguns é uma representação de um cipó enteogênico, o mesmo cipó que é usado hoje em dia para fazer o ayahuasca. Segundo outros, seria uma representação dos têxteis, que também fazem parte das culturas andinas como um todo, e outros pensam como uma representação abstrata desse princípio de dualidade que permeia a cosmovisão andina. Ele tem os pezinhos voltados para dentro, dotados de grandes garras, o que dá a ele uma aparência aqui que lembra um réptil, um jacaré, ou outros seres, né, dotados de garras. De qualquer forma, é uma imagem que, se a gente imagina ela sendo percebida por um xamã, por um sacerdote, que entra nessa estrutura cheia de túneis, escura e assim por diante, né? Tendo ingerido alucinógenos, tendo ingerido esses enteógenos rituais, né? Ele estaria então colocado em contato com essa figura misteriosa que ficava no meio, né, desse túnel escuro. Não há registro de fuligem que comprove que se utilizavam tochas, então entende-se que essa imagem ficava na semi-obscuridade, talvez iluminada apenas por algumas pedras que funcionavam como espelho e captavam a luminosidade externa. E aqui em cima havia também um espaço onde cabia uma pessoa que poderia falar por este ser, poderia falar no lugar, né, falar em nome dessa divindade. Então, uma visão bastante aterradora e fascinante, que teria esse templo, em que o próprio templo fazia sons, o próprio templo rugia, né, criando então uma situação de grande força mística e grande força representativa. Pertence à parte mais nova do complexo do castillo, o chamado Portal Preto e Branco. Ele é assim chamado por conta das pedras que compõem o dintel, que é essa parte superior, né, sustentada pelas colunas, em que uma parte é de um arenito escuro e outra parte de um granito mais claro. E aqui nós temos 2 colunas que são figuradas, tem representações ali em relevo e que já são num estilo mais novo, um estilo por volta de 800 a 500 a.C., que caracterizará então a arte de Chavin de Huántar. Vejam que são imagens, mais ou menos como Alençon, que não são imediatamente perceptíveis na sua totalidade, né? Então apenas o observador que tivesse a chance de circular ao redor é que, digamos assim, reconstruiria a imagem no processo de percepção. Para a gente enxergar melhor as representações, né, foram feitos estudos que são chamados de rollouts, ou seja, um desenrolamento
a partir dessas representações e que nos mostram essas duas divindades ou essas duas figuras mitológicas, que são parte humana e parte pássaro. De um lado, há uma criatura então que apresenta elementos que nos remetem ao pássaro, como um bico, mas tem também os caninos, os dentes proeminentes de um felino. Seu cabelo, ou toucado, é representado como cobras, então segue aquele mesmo princípio de uma duplicidade, de uma multiplicidade interpretativa da imagem, como também nas asas. Então, quanto mais a gente olha, mais a gente vai descobrindo diferentes rostos, diferentes faces de animais compostos por todos os lados. Essa figura carrega dois sabres ou duas armas que apresentam também os mesmos dentes, Há uma espécie de joelheira que tem também os caninos, como sempre, e uma peça aqui nos seus tornozelos. Então vejo que tem também um rosto ali, uma carinha monstruosa. Do outro lado, é uma figura semelhante também. Segundo alguns, este seria um falcão, porque ele tem essa linha no centro do olho, e do outro lado seria uma águia. E alguns interpretam esta como sendo uma figura feminina, por conta desse elemento central, em que tem uma abertura, aqui com esses caninos. Então isso é representado, ou melhor, é interpretado por alguns como sendo uma vagina dentata, e aqui nesse dente proeminente aqui seria uma representação então do sexo masculino. Esses dois seres então reforçam essa noção de dualidade que se faz presente em todas as culturas andinas pré-colombianas. Uma das obras mais sensacionais da arte de Chabin-Dewantar é a Stella Raimondi, que apresenta-se esse Deus sorridente, ou alguns vão chamar também de Deus rosnador. Ela foi encontrada por acaso, então não se sabe qual era a sua posição, qual era o seu contexto espacial, mas ela apresenta todas as características desse estilo mais avançado de Chabin-Dewantar, em que a gente pode perceber esses elementos da duplicidade perceptiva com várias caras e rostos que aparecem em vários lugares. Então temos este ser que segura duas varas, por isso também esse Deus será chamado em alguns contextos de Deus das varas, porque ele vai aparecer em outras culturas pré-colombianas com bastante frequência, e para alguns ele já é uma prefiguração de uma divindade que os incas vão chamar de Viracocha, que é a divindade criadora do mundo. Os bastões que ele segura têm elementos animais, vegetais, apresentando-se então ou como uma arma ou como um símbolo de poder, uma espécie de cetro, que colocaria então essa figura como uma divindade ligada ao plantio e ligado à fecundidade. Na sua cabeça ele tem um grande toucado formado por serpentes e que ao mesmo tempo também representa uma série de seres mitológicos que se engatam e surgem um de dentro do outro. Então essa pedra pode ser vista de ponta cabeça, e quando a gente olha de ponta cabeça, o tocado vira um rosto, uma cara de um animal, ao qual se sucedem várias outras caras de animais que vão se encaixando uma por dentro da outra. Então essa grande duplicidade da imagem, o fato de você poder interpretar de diferentes formas, como por exemplo esse elemento aqui, essa carinha que não aparece, ou não é lida como tal quando a gente olha a imagem neste sentido, tudo isso proporciona um tipo de figuração muito original, muito instigante. Nas representações na Praça Hundida Circular de Chabin-Dewantar tem uma série de placas com relevos em que a gente vê esse personagem então dos caninos, essa divindade ou ser mitológico, que segura em suas mãos dois moluscos. Então vejam que ele tem nas suas mãos, uma concha do tipo espiral e uma concha bivalve. Essas duas conchas são conchas presentes no oceano que banha o Peru nessa região. Vejam que ele está bastante distante de Chabin-Dewantar. Uma delas é a concha dos espôndilos,
que em determinados períodos do ano, se consumida, ela tem uma toxina que pode provocar alucinações. E outra é uma concha de outra espécie chamada de Strombus, do qual existem alguns exemplares entalhados, né, com incisões, como a gente pode ver nessa figura aqui, né? Aqui é quase um modo de usar, porque a representação apresenta ele com a concha na boca, com todos esses elementos meio circulares e tendendo a uma certa geometria, como é típico da arte de Tiabin de Montar, e ele está assoprando, porque essas conchas eram usadas como uma corneta, como um instrumento musical. Então, e até nos dias de hoje, se você viaja ao Peru ou ao México, tem gente vendendo essas conchas e você assopra lá, funciona como uma espécie de berrante. Tá? Então vejam, o importante dessa representação é que ela denota que há uma articulação de objetos e de coisas que provêm do oceano, vêm da costa, eles estão numa região de montanha, né? Então eles articulam coisas que vêm da costa com coisas que vêm também da Amazônia. É o caso do cacto de São Pedro, que é chamado de Huachuma na língua local, que aparece nas representações sendo segurado por esse ser mitológico, mesmo ser com os dentes em forma de canino, os cabelos com serpentes, né? Que é uma planta de propriedades enteógenas. Tá? Ela era cozida e ingerida, ou macerada e transformada em pó e aspirada. Então, é um enteógeno que vem da região amazônica. Então, todos esses elementos nos mostram o quê? Nos mostram que o centro cerimonial de Tiabin de Montar agregava elementos que vinham do oceano, vinham da costa, e também vinham da região amazônica. Então, vejam que desde 1500 até 800 a.C. já havia essa articulação entre as três grandes regiões do Peru, que são a costa, a cordilheira e a Amazônia. Há também uma série de objetos feitos em metalurgia, como é o caso desse aplique de ouro da cultura Tiabin, né? Vários deles foram encontrados, inclusive, muito distantes da localidade de Tiabin de Montar e ajudam a provar a grande influência desta civilização sobre todo esse contexto peruano. O seu conhecimento de metalurgia, como o conhecimento de metalurgia do Peru, era limitado a metais mais moles, como a prata ou como o ouro. Então, é um caso, por exemplo, desse colar em ouro muito bonito da cultura Tiabin, que mostra o deus rosnador repetido nesses vários discos. Tá? E essa forma, então, do deus das varas, ou deus rosnador, vai aparecer em vários elementos, vários objetos, aparece também em têxteis, mas nesse caso aqui temos uma placa peitoral em ouro, em que vemos essa figura do deus rosnador. Vejam que a plástica da arte Tiabin, ela coloca as figuras dentro de certos moldes geometrizados, mas sempre implica nessa dualidade interpretativa. Então o cabelo vira cobra, se você virar de ponta cabeça você descobre outras imagens, as formas se articulam umas com as outras, num tipo de representação que realmente é muito surpreendente e para nós soa estranhamente moderno. Não é estranho que a gente olhe para uma imagem como essa e lembre de grafite, lembre de grafismos urbanos, e outras representações nos façam pensar também no surrealismo, nos façam pensar em diferentes maneiras de se interpretar o dado visual, porque ele permite então essas várias leituras, e certamente isso está ligado a determinados estados mentais e determinadas crenças religiosas. E com essa imagem encerro esta aula sobre o período inicial e o horizonte inicial das culturas pré-colombianas peruanas. Para todos, boa sorte, saúde, felicidades e até a próxima.